Atualmente, a taxa de câmbio está se tornando um problema muito sério. Durante o pregão, ultrapassou 1.540 won, registrando o maior valor desde a crise financeira. Há previsões de que ultrapassar 1.550 won é apenas uma questão de tempo. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais profundidade. Vamos direto ao ponto. Antes disso, se você quiser receber as notícias internacionais mais rápidas do país, por favor, inscreva-se no canal Sense o seu Tiúdio. No dia 5 de junho, a taxa de câmbio do won-dólar continuou subindo logo após a abertura do mercado, ultrapassando 1.540 won. O câmbio chegou a 1.542 won, o que é uma situação bastante grave. Esse valor é o mais alto desde os 1.561 won durante a crise financeira global de 2009. É a primeira vez em 17 anos e 3 meses que isso acontece. A taxa de câmbio não está caindo e continua acima dos 1.500 won por 13 dias consecutivos, o que é o período mais longo desde a crise cambial de 1997. Por que isso é tão grave? Após o recebimento do resgate do FMI em 1998, a taxa média de câmbio era de 1.398,88 won. Dá para ter uma ideia da gravidade. Como a taxa de câmbio está tão alta, investidores estrangeiros continuam vendendo ações no mercado coreano, com vendas líquidas de 1.4 trilhões de won apenas na parte da manhã, marcando o 20º dia consecutivo de vendas. Com a alta do câmbio, eles conseguem obter lucros ainda maiores. No momento da produção deste vídeo, o KOSPI caiu mais de 6,5%, ameaçando o patamar dos 8.000 pontos. Isso se deve, em parte, à fraqueza das ações de semicondutores na Bolsa de Nova York. Mas o câmbio também tem influência. O problema é que essa sequência de vendas líquidas de investidores estrangeiros está impulsionando ainda mais a alta do câmbio. Desde 7 de maio, as vendas líquidas continuam sem parar, acumulando mais de 66 trilhões de won. Se ampliarmos o período para este ano, o volume chega a quase 120 trilhões de won. Atualmente, muitos especialistas e instituições financeiras apontam a diferença de juros entre Coreia do Sul e Estados Unidos como a principal causa da disparada do câmbio. A taxa básica de juros da Coreia está em torno de 2,5%, enquanto a dos Estados Unidos está em 3,75%. Existe uma diferença de 1,25 ponto percentual entre os dois países. No mercado financeiro, a taxa de juros é um fator crucial para determinar o fluxo de capitais. Para os investidores, é mais vantajoso aplicar o dinheiro em países que oferecem juros mais altos, aumentando naturalmente a preferência por ativos em dólar. Recentemente, com o aumento da incerteza na economia global, a busca por ativos seguros ficou ainda mais forte. Conflitos armados no Oriente Médio, alta dos preços internacionais do petróleo, incertezas nas políticas tarifárias dos Estados Unidos e preocupações com a desaceleração da economia mundial estão acontecendo ao mesmo tempo, levando os investidores a migrarem seus recursos de ativos de risco para ativos seguros como dólar e títulos do Tesouro Americano. Nesse cenário, a demanda por dólar continua crescendo e o valor do won segue enfraquecido. Por isso, a taxa de câmbio segue sob pressão de alta. No passado, quando os Estados Unidos aumentavam os juros, o Banco da Coreia geralmente ajustava sua política de juros na mesma direção para evitar a saída de capitais e estabilizar o câmbio. Mas agora a situação é diferente. Com preocupações sobre a desaceleração da economia doméstica e o alto endividamento das famílias, o Banco da Coreia encontra dificuldades para acompanhar os aumentos de juros dos Estados Unidos. Se aumentar os juros de forma precipitada, o consumo e os investimentos podem cair ainda mais. Por isso, a diferença de juros entre Coreia e Estados Unidos está se mantendo por um longo período. O que merece ainda mais atenção é o período em que a inversão das taxas de juros se mantém. No passado, também houve algumas ocasiões em que as taxas de juros entre Coreia e Estados Unidos se inverteram, mas, na maioria das vezes, isso foi resolvido em cerca de 2 anos. Desta vez, a inversão das taxas de juros já dura 48 meses, desde 2022, sendo um caso raro na história econômica da Coreia. No mercado, a preocupação maior não é apenas a diferença nas taxas de juros, mas o fato de essa situação estar se prolongando por tanto tempo. Além disso, ainda há o agravante de investidores estrangeiros estarem vendendo ações no mercado doméstico. Quando estrangeiros vendem ações coreanas, trocam won por dólares e enviam para fora, elevando a demanda por dólares no câmbio.
Na verdade, há análises apontando que o aumento significativo das vendas líquidas de estrangeiros recentemente intensificou a pressão de alta sobre a taxa de câmbio. Por isso, o mercado financeiro está considerando a política de juros do Banco da Coreia como algo muito importante daqui para frente. Se os Estados Unidos mantiverem taxas de juros altas por mais tempo do que o esperado, a diferença de juros entre a Coreia e os Estados Unidos também poderá se prolongar por um período maior. Se o corte de juros nos Estados Unidos acelerar ou a política de juros da Coreia mudar, a pressão sobre a taxa de câmbio pode ser parcialmente aliviada. Atualmente, o mercado cambial está reagindo de forma muito sensível não apenas à situação no Oriente Médio, mas também à diferença de juros entre a Coreia e os Estados Unidos e às mudanças no fluxo de capitais. A alta do petróleo é vista como uma das principais razões da disparada do câmbio. As negociações de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã seguem em impasse, sem avanços. Com a intensificação dos conflitos entre Israel e Líbano, cresce a preocupação com a instabilidade no Oriente Médio. O mercado teme negociações prolongadas e possíveis interrupções no fornecimento de petróleo, cujo preço internacional já está subindo rapidamente. O petróleo bruto West Texas Intermediate, WTI, ultrapassou $96 por barril e o Brent também chegou à faixa dos $97. Antes da guerra no Oriente Médio, o petróleo valia cerca de $60. Agora, está perto de $100. Os preços altos do petróleo continuam, o que é uma situação bastante difícil para a Coreia, já que o país importa a maior parte do seu petróleo. Quando o preço do petróleo sobe, é necessário mais dólares para comprar o petróleo. Se as empresas começarem a comprar dólares para pagar as importações de petróleo, a demanda por dólares no mercado de câmbio aumenta, o que pressiona a alta da taxa de câmbio won-dólar. Além disso, o sentimento do mercado também influencia. Quando há guerra ou conflitos militares, os investidores tendem a preferir ativos seguros em vez de ativos de risco. Nesse processo, a demanda por dólares, que é considerado um dos principais ativos seguros, aumenta. Quanto mais investidores procuram dólares, mais o valor do dólar sobe e, relativamente, o valor do won enfraquece. É por isso que o mercado de câmbio está reagindo de forma tão sensível à situação no Oriente Médio. Se as negociações entre os Estados Unidos e o Irã forem retomadas e as tensões no Oriente Médio diminuírem, é possível que o preço do petróleo se estabilize. Por outro lado, se os conflitos militares se intensificarem ou se as tensões em torno do Estreito de Hormuz aumentarem, o preço do petróleo pode subir ainda mais, e não se pode descartar a possibilidade de a taxa de câmbio subir para níveis ainda mais altos. Por isso, atualmente, o mercado de câmbio está monitorando em tempo real não apenas os indicadores econômicos da Coreia, mas também as mudanças no Oriente Médio e o movimento internacional do preço do petróleo. O governo disse que tomará medidas para estabilizar o mercado, como intervenção verbal, mas como não está mostrando ações concretas, essas medidas não estão surtindo muito efeito. O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia e Finanças, Gu Yun-cheol, afirmou em uma reunião de monitoramento do mercado que tomará imediatamente as medidas necessárias contra movimentos excessivos, fazendo uma intervenção verbal. Além disso, o presidente do Banco da Coreia, Shin Yeong-song, também fez declarações de advertência dizendo que responderá firmemente aos movimentos excessivos no câmbio. Mas, como você pode ver, a tendência de alta da taxa de câmbio não está diminuindo e continua aumentando. Se perguntarmos se o Banco da Coreia pode subir a taxa básica de juros para controlar o câmbio, não é tão simples. Atualmente, um dos maiores problemas enfrentados pela economia sul-coreana é justamente a questão da dívida das famílias. O volume da dívida das famílias na Coreia já está entre os mais altos do mundo. Há muitas famílias com vários tipos de empréstimos, como empréstimos hipotecários, empréstimos pessoais e empréstimos para depósito de aluguel. E grande parte dessas famílias está em uma situação sensível às mudanças nas taxas de juros. Se o Banco da Coreia aumentar a taxa de juros para defender a taxa de câmbio, o primeiro impacto será o aumento do peso para os tomadores de empréstimos. Especialmente na Coreia, a proporção de empréstimos com taxa de juros variável é alta. Diferente de países onde predominam as taxas fixas, quando a taxa básica de juros sobe, isso se reflete rapidamente nas taxas de juros dos empréstimos. Por isso, o impacto sentido pelas famílias pode ser ainda maior. Quanto maior o volume de empréstimos de uma família, maior será o custo dos juros a pagar mensalmente, reduzindo assim a capacidade de consumo. E o problema não para por aí. Quando o consumo diminui, isso também afeta o faturamento dos autônomos e pequenos empresários. Para as empresas, o aumento do custo de captação de recursos pode levar à redução de planos de investimento ou à diminuição de novas contratações. Se a economia já está sob pressão de desaceleração e ainda houver aumento das taxas de juros, o peso sobre toda a economia pode aumentar ainda mais. É justamente por causa desses efeitos em cadeia que as autoridades financeiras precisam ser cautelosas ao aumentar as taxas de juros. Atualmente, a proporção da dívida das famílias em relação ao PIB da Coreia está em torno de 89,5, um número bastante alto, mesmo em comparação internacional. Entre os países da OCDE, está entre os mais altos, atrás apenas de Suíça, Austrália, Canadá, Holanda e Nova Zelândia.
Se olharmos para os países com índices mais altos, temos Suíça com 125,3%, Austrália com 112,7%, Canadá com 99,1%, Holanda com 94% e Nova Zelândia com 90,1%. Isso significa que a economia coreana é muito sensível às mudanças nas taxas de juros. O fato de a proporção da dívida das famílias ser alta indica que, se as taxas de juros subirem, o valor dos juros que a população terá que pagar pode aumentar rapidamente. Na verdade, nos últimos anos, com o ambiente de juros altos, têm surgido preocupações constantes sobre o aumento da inadimplência e o crescimento dos créditos podres. Embora o sistema financeiro como um todo ainda não esteja em crise, há alertas de que, se as taxas de juros permanecerem altas por um longo período, acima do esperado, o peso pode aumentar especialmente para os tomadores mais vulneráveis. Em especial, como o volume de empréstimos ligados ao mercado imobiliário é grande, os participantes do mercado financeiro também reagem de forma muito sensível às mudanças na política de juros. Por esses motivos, o Banco da Coreia se vê numa situação difícil, tendo que escolher entre estabilizar o câmbio e proteger a economia. Se aumentar os juros para estabilizar o câmbio, o peso para famílias e empresas pode crescer. Por outro lado, se mantiver os juros pensando na economia, a diferença de juros com os Estados Unidos pode continuar, mantendo a pressão de alta sobre o câmbio. É justamente esse ponto que preocupa o mercado atualmente. Como a questão cambial e o problema da dívida das famílias estão interligados, é difícil melhorar rapidamente a situação resolvendo apenas um dos lados. Por isso, o fenômeno atual de câmbio alto é interpretado não só como resultado de fatores externos, mas também como reflexo dos desafios estruturais que a economia coreana enfrenta.